E aí, tudo bem? Como é que você tá? Olha, hoje eu vou falar aqui de um filme que eu gosto muito e que é um dos meus filmes preferidos, assim, principalmente desse diretor que é o Tarantino. E que até em inglês a pronúncia do nome dele é Quentin Tarantino. E ele é muito legal. Que é o filme Bastardos Inglórios. Né? Em inglês é Inglourious Basterds. E nesse filme é muito interessante porque você tem aí toda uma trama que ela é desenvolvida em cima dos idiomas que esse ator, que é um ator fantástico, Christopher Waltz, ele fala. E nesse filme, eu realmente recomendo, se você ainda não viu, que você veja, que é excelente o filme. E aí ele fala inglês, fala francês, fala alemão e italiano. Que é a grande surpresa que ele deixa pro final, que ele é um poliglota muito bom. E aí ele fala essa diferença que é do italiano no final. Inclusive eu lembro que ele deu uma entrevista ao Christopher Waltz. Eu, quando vi esse filme, eu fiquei muito obcecado sobre ele. Eu recomendo esse tipo de postura. Se você gostou do artista, se você gostou do cara, vai atrás dele, pesquisa mais, porque você vai absorver mais conteúdo daquilo. Então eu lembro, aí perguntaram por que ele é austríaco, se eu não me engano. E na Áustria se fala alemão, e na Alemanha também. Em alguns outros países também, mas principalmente nesses dois, né? E aí perguntaram para ele qual a diferença entre a Alemanha e a Áustria. E ele usou uma metáfora. Ele falou, olha, a diferença entre a Alemanha e a Áustria e do alemão... perguntaram qual a diferença do alemão, da Alemanha e da Áustria. Ele falou, olha, basicamente a diferença entre um navio de guerra e de uma valsa. E aí, claro que a valsa, naturalmente, ele estava se referindo à Áustria, né? Então estava se referindo ali àquela cidade principal que foi a matriz de intelectual aí durante muito tempo, né? Então, bem, é muito interessante, veja esse filme, que é uma coisa assim muito legal. Eu tava tentando lembrar o nome da cidade, é Viena, né, que é a principal cidade, lindíssima, incrível, cinematográfica e muito legal. E o Tarantino, ele é um cara que é o diretor desse filme, ele tem uma história interessante também. Ele era um cara assim que ele trabalhava numa lojinha de locadora. Eu tô lembrando aqui no filme também, tem uma cena muito legal, que aí você vê como, se você tiver um olhar atento, você vai ver detalhes assim e tal da cultura. E ele fala que dependendo da cultura, eles contam de maneira diferente. Então, por exemplo, eles falam lá, e eles treinam, são treinados militarmente, isso é a trama do filme, que ele tem que contar da maneira adequada. Então fala assim, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Então ele tem que contar da maneira certa, porque senão o contexto ali é um contexto de guerra, o inimigo poderia ver que não era bem aquilo. E a grande habilidade dele de falar diferentes idiomas é que ele conseguia ali, como vestir várias máscaras ou vários papéis que ele desempenhava ali, né? Então é muito interessante. E o Tarantino, ele é um diretor que para mim é um dos meus diretores preferidos. Eu já assisti tudo que eu pude assistir já do Tarantino, eu assisti já o máximo dos filmes dele, não sei se já todos, mas né, assisti o Pulp Fiction, Kill Bill, Cães de Aluguel, que é incrível. Eu recomendo que você assista todos, porque é muito comum também o aluno chegar para mim e falar, professor, qual filme que eu posso assistir para aprender inglês? Eu falo, ó, qualquer um, depende de você, o que você gosta, porque o conteúdo, ele tem que fazer sentido para você, tem que ser uma coisa legal de você assistir, né? Porque se depender de mim, eu sei lá, eu vou assistir Bergman, ou sei lá, mas o Tarantino eu adoro. Então, e o Tarantino, ele tem uma ideia, assim, ele começou bem de baixo, ele trabalhava, era atendente numa locadora, e ele juntou dinheiro para fazer o primeiro filme dele. O cara tem uma história de vida, assim, muito legal. Até esse filme mais recente dele, que eu esqueci o nome agora, que se passa na neve e tudo, Os Oito Odiados, se eu não me engano, ele fez em película ainda, o filme especial para passar num tipo de cinema específico e tal. Enfim, o cara é louco, apaixonado por cinema. Eu lembro de uma entrevista dele, ele falando num programa Howard Stern, ele falando que ele tem muito VHS na casa dele. E a razão que ele dá para ele ter muito VHS é porque o VHS, em relação ao DVD, ele é indestrutível quase. Ele fala que o DVD arranhou, você perde a mídia. Ele fala, a fita de VHS, você pode colocar embaixo do sofá, bater em cima, quebrar, e ainda assim a fita,
possivelmente está intacta ou quase intacta, você pode pegar e aproveitar, né? Então, é assim, eu gosto muito do Tarantino e das coisas que ele faz. Agora, se você já assistiu tudo do Tarantino, eu recomendo, não tudo, mas se você tiver interesse nisso, eu recomendo também um videozinho que está aqui no YouTube, que é com o Selton Mello, e que o Selton Mello que escreveu também, e o Seu Jorge, se eu não me engano, e eles falam, é chamado Tarantino Code. Você bota assim, Código Tarantino, e aí eles fazem uma ligação muito interessante entre os filmes do Tarantino. Então ele mostra, ali demonstra, não sei até que ponto aquilo faz sentido, mas faz bastante sentido, de como todos os filmes do Quentin Tarantino estão interligados. E quando eu vi, eu fiquei muito impressionado. E você? Qual é o seu filme preferido do Tarantino ou qualquer outro filme, desde que seja um bom filme? Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.